Então, trazendo aqui para vocês hoje alienação parental. Para quem perguntou se a live vai ficar gravada, sim, ficará gravada aqui. E a primeira vez que foi descrito sobre alienação parental foi um psiquiatra americano chamado Richard Gardner. Boa noite, Léo. Existe uma lei disso, tá, gente? Para ser bem específico, é a Lei 12.318 de agosto de 2010. Que basicamente ela diz que é um distúrbio no qual uma criança, numa base contínua, cria um sentimento de repúdio a um dos pais, sem qualquer justificativa, devido a uma combinação de fatores, incluindo a doutrinação pelo outro genitor, quase exclusivamente como parte de uma disputa de custódia da criança, e as tentativas da própria criança deformar a imagem de um dos pais. Eu disse no meu grupo de Telegram, se você não faz parte do meu grupo de Telegram, está disponível aqui na minha bio, depois você pode adentrar, e lá tem algumas informações que eu passo a mais do que aqui. Eu disse lá no grupo do Telegram que a live de hoje seria uma live para adultos. Uma live onde naturalmente nosso conteúdo já é um conteúdo para adultos. Não que nós, profissionais, não tratamos pessoas que têm filhos, crianças, adolescentes, nós tratamos também. Mas a nossa linguagem é uma linguagem adulta. E aqui a gente não vai culpar os pais, mas nós vamos responsabilizá-los pelos atos que eles têm ou tiveram sobre a relação e sobre a criação de uma criança. E normalmente a alienação parental ela aparece na separação dos pais. E eu já atendi diversos casos assim, onde a criança, o adolescente, geralmente acontece nessa fase, ou até mesmo na vida adulta, ele é colocado entre os pais. E é muito comum quando os pais estão infantilizados, quando os pais estão na dor, por exemplo, de uma traição, de uma relação que eles apostaram e não deu certo. É muito comum acontecer brigas entre o casal. E também é muito comum, é até uma certa infantilização, os pais colocarem os filhos, às vezes conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente, colocar os filhos entre os pais. Os filhos entre os pais numa situação que é muito comum a gente ouvir, que é aquela assim: fala lá para o seu pai que ele tem que te buscar em tal hora não sei aonde. Diz lá para sua mãe, aquela fulana, que isso. Isso nunca se caracteriza necessariamente uma única vez uma alienação parental, que se enquadraria numa lei, por exemplo. Mas é assim que começa um movimento de disputa. E também pode acontecer situações onde o cônjuge ou um do casal usa o filho para atacar o parceiro ou a parceira. Muitas vezes usam os filhos para culpar o pai, para culpar a mãe. Não é incomum eu atender no consultório pessoas que escutaram assim: sua mãe é uma biscate, sua mãe é uma safada, sua mãe me traiu com um vizinho. E a pessoa remoer isso a vida inteira. E uma das grandes desgraças, uma das grandes besteiras que você, adulto, faz com o seu filho é falar isso para o seu filho, falar mal da pessoa que para ele é um herói ou uma heroína. É um grande problema você usar o seu filho para falar mal do seu marido. Tá vendo o seu pai, ó? Olha lá, não pagou a conta de luz aqui. É um bosta mesmo. Deve estar fazendo blá 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 blá.
A criança carrega nas costas um peso que não é dela e nem deveria ser. A criança é só uma criança. O adolescente é só um adolescente. Fruto do amor ou fruto da relação que seja de dois adultos, teoricamente. Quando o casal não tem ordem, quando o casal não está amadurecido na relação, ele vai usar todos os artifícios para atacar o parceiro. E uma das piores merdas que você pode fazer, e talvez uma das piores merdas que os seus pais fizeram, foi usar você contra o seu pai ou a sua mãe. Porque tem uma situação que os pais, nós pais, adultos, carregamos ao longo da história e não sabemos que a gente viola leis sistêmicas. E essas leis sistêmicas, uma delas é a do julgamento, a outra delas é a da ordem e a outra é do equilíbrio da relação. E quando se fala em equilíbrio da relação, se uma mãe fala para um filho: olha lá o seu pai, aquele cretino, deve estar saindo com a puta da vizinha. Você está desconstruindo para o seu filho uma visão que vai ser essencial na vida adolescente e principalmente na vida adulta desse filho, colocando sobre ele uma carga que ele não merecia. Ok, eu entendo que cada um só oferece aquilo que pode dar. Cada um só oferece aquilo que teve. Cada um só dá aquilo que tem. Mas como eu falei, essa live aqui é para adultos. Essa live aqui é para trazer consciência para você, para deixar o seu filho de fora. Porque senão o seu filho vai tentar diminuir a sua dor. Se está dolorido para você uma traição, uma relação que não deu certo, seja homem ou seja mulher, resolva-se sozinho. Busque terapia. Mas não acaba com a imagem que seu filho tem dos próprios pais. Isso é uma das maiores crueldades que você pode fazer para o seu filho. E hoje eu vou ser um pouco mais incisivo mesmo. Eu vou ser mais incisivo porque isso arregaça o seu filho. E não me venha com aquela desculpa, não me venha com aquele vazio de falar: o meu filho é o meu amigo, a minha filha é minha grande amiga, então ela tem que saber. Tem que saber é o caralho, velho. Não tem que saber porra nenhuma. Você tem que se virar com as suas amigas. Você tem que se virar com seus colegas de boteco. Seu filho não tem nada a ver com isso. Quando você conta para o seu filho as situações desagradáveis que aconteceram com você e seu marido, com você e sua esposa, ele não vai saber diferenciar. Ele vai tentar carregar nas costas. Porque ele vai olhar para vocês e vai falar: meu Deus, são os meus pais, para que lado eu fico? Minha mãe falando mal do meu pai falando mal da minha mãe, parece um tiroteio na favela da Rocinha, e eu aqui no meio. Eu amo um, eu amo o outro, mas esses adultos estão desconstruindo aquilo que deveria ser construído na minha imagem. Esses adultos estão fazendo comigo algo que você não sabe que vai acontecer agora, mas vai acontecer lá na frente, quando o seu filho tiver problemas de relacionamento. Quando a sua filha aceitar qualquer homem para se relacionar. Nessa lei de equilíbrio que eu falei para vocês, nessa lei sistêmica, os filhos vão tentar amenizar a dor dos pais de maneira inconsciente muitas vezes. E nessa maneira inconsciente,
por uma responsabilidade sua, pai, sua, mãe, vai emaranhar a vida dos seus filhos. E eu nem quero usar a palavra culpa, mas se você quiser usar, tá tudo certo. Vamos usar a palavra responsabilidade. É nossa responsabilidade como adultos ser maduro o suficiente para aguentar as pancadas que a vida nos dá e resolver com um terapeuta, com um amigo ou com uma amiga, seja onde quiser. Mas não coloque no seu filho essa carga. Não é responsabilidade dele. Ele não precisa disso. E eu não estou falando isso que é uma dor minha. Nossa, o Tom tá nervoso hoje, porque, nossa, ele expôs uma dor dele. Os meus pais nunca fizeram alienação parental comigo. Por mais que eles tivessem as diferenças deles, e eles estão casados até hoje, eles jamais fizeram algo desse tipo. Jamais quiseram desconstruir a imagem que um tinha para o outro e o que eles representavam para mim e para minha irmã. Então, antes que você pense que é isso, essa dor não é minha. Eu venho aqui compartilhar com vocês dores dos meus pacientes, emaranhados dos meus pacientes, que são adultos, mas não sabem lidar com essa carga que foi colocada sobre eles. Então, o que eu quero dizer para vocês, essa noite sobre alienação parental, a escolha do casal é dos pais, a aceitação é dos filhos. A escolha é dos pais, a aceitação é dos filhos. Não destrua a imagem do seu parceiro ou sua parceira para o seu filho. Aprenda a lidar com essa situação. Antes de continuar, deixa eu responder as perguntas aqui, senão eu vou acabar deixando passar. E se sua mãe entrou em um estado de quase morte por vários problemas de relacionamento com o seu pai e não tem amizade? Os filhos já mais velhos seria a única solução? Não. Não seria, Valquíria. Jamais serão. Tem chat do UOL para você conversar. Tem o WhatsApp das amigas. Tem 145 que é diz que é amizade. Vá fazer amizade com o outro. E eu sou muito duro nessa hora. Porque talvez eu seja para você um pouco grosseiro. Não você, Valquíria, mas para você que está me vendo agora pela primeira vez. Mas eu estou sendo empático com as pessoas que eu atendo que passam por situações assim. Por isso que eu vim para essa live. Por isso que eu nunca falei desse tema. Mas de uma maneira muito recorrente eu tenho visto isso. Então eu me vi na obrigação de compartilhar isso com vocês. Para contribuir com o processo de vocês, inclusive do meu. Por mais que eu não tenha passado por isso. A Mari perguntou: pode acontecer o inverso da filha repudiar do sexo oposto pela ausência do pai? Pode também. Essa ausência pode acontecer em diversos momentos. O tema de hoje é especificamente quando um pai ou uma mãe desconstrói a imagem que o outro tem para o filho. Esse é o tema da nossa live hoje. Mas é possível, Mari. Com certeza é possível. Carol perguntou: e quando o filho sofreu alienação parental vinda do pai, o que fazer? Ótimo, eu vou chegar nesse ponto, mas já posso te falar agora. Você precisa levar em consideração que a dor era do seu pai. O relacionamento assumido é do seu pai. Seja lá o que sua mãe fez com ele. E nós não somos mais crianças. Todos que estamos aqui somos adultos. Pode estar infantilizado, mas somos adultos. E será que não chegou a hora de você, que ainda passa por situações assim, de escutar sua mãe falar mal do seu pai, o seu pai falar mal da sua mãe? Não chegou a hora de você colocar um fone de ouvido e não ouvir mais?
ou de você colocar a sua autenticidade. Por exemplo, Carol, pai, eu sei que o relacionamento com a minha mãe não foi bom, ou não é bom, mas eu me sinto muito chateado, eu fico muito triste de escutar você falar assim sobre a minha mãe. Assim como ficaria muito chateada de escutar minha mãe falar assim de você, pai. Então, eu gostaria de pedir para vocês que não falassem comigo sobre isso. É hora de colocar limite. Coloca a sua posição. Coloca aquilo que você mais deseja. Mas fala primeiro do seu sentimento. Fala primeiro como você se sente quando isso acontece. Mas não esquece de fazer o pedido. Pai, toda vez que você faz isso eu me sinto assim, assado. E eu gostaria que o senhor não falasse mais comigo sobre isso. Que o senhor resolvesse isso com a minha mãe. Talvez você que está aí já tenha escutado, ou irá escutar alguma coisa do tipo: mas você não é minha amiga? Você não é meu amigo? Você pode responder para o seu pai com muito amor, ou para sua mãe com muito amor: mãe, eu posso te ouvir, mas isso que você fala do meu pai me machuca. Eu posso te ouvir sobre qualquer outra coisa, mas não fala assim do meu pai. Não fala assim da minha mãe, pai. Nós somos adultos, gente. Quando você era criança, você não precisava, você tinha que ouvir porque, às vezes você não tinha opção. Mas e agora? Agora você não precisa continuar desconstruindo essa história. Você não precisa continuar desconstruindo isso. Faz uma escolha, se posiciona. Pai, eu não quero mais ouvir sobre isso porque isso me chateia. Mãe, eu não quero mais ouvir as acusações que você faz sobre meu pai. Você não precisa tomar um lado. Quando você toma um lado, você exclui o outro. Muito cuidado com isso. Porque quando você exclui o outro lado, a vida vai te presentear com coisas mostrando que é preciso incluir aquilo. E agora, como adulto, você não precisa necessariamente culpar os seus pais. Você pode entender, é a dor deles, faltou maturidade. De repente foram pais muito novos, cada um tem a sua história. Mas independente de onde veio essa história, você pode parar essa porra. Essa é a frase que eu mais uso. Carol disse: sofri dos meus pais alienação parental, mas pergunto sobre crianças. Meu filho sofreu e tem 10 anos. Se seu filho tem 10 anos, Carol, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que chama Reprogramação Noturna. Meu canal do YouTube é Everton Araújo Terapias. Chama Reprogramação Noturna. Fala para o seu filho que isso é seu. Libera ele disso. Fala para ele: filho, toda essa dor que acontece é do sistema da mamãe. É minha responsabilidade. Eu sou a grande. Você é o pequeno. Deixa que mamãe dá conta disso. Carrega só o que é seu. Fala isso para ele dormindo. Nesse vídeo eu explico. Depois você entra no meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu explico. Pessoal, isso que a gente está falando hoje é um assunto muito polêmico. É um assunto muito duro. Mas como eu falei, a live é para adultos e a gente não vai aliviar. Todo mundo aqui pode fazer uma escolha. Você também faz uma escolha ao ouvir a sua mãe choramingar sobre o seu pai. Você também faz a sua escolha de ouvir o seu pai agredindo moralmente a sua mãe. Para você. E se você foi o pombo correio dessa relação, você não tinha como mudar até agora. Mas agora que você tem esse pacote de informações, a escolha é sua. A responsabilidade é sua. Não seja o pombo correio. Se sua mãe diz para você: olha aqui, diz para o seu pai, você fala: mãe, fala você. Eu gostaria de ficar de fora disso. Eu fico chateada com essa história. Resolve você. Imagina se todas as vezes que você sofreu, pelas vezes que os seus pais estavam fazendo isso, você tivesse brecado. Talvez você não estava aqui nessa live. Talvez estava assistindo outra coisa. Estava assistindo a live sei lá de quem. Do Trio Parada Dura.
Cunha 5386 disse: e quando a mãe não fala nada a respeito do seu pai? Pai não participou da criação. Menos mal. Se sua mãe não fala nada, é melhor não falar nada do que falar que seu pai era um bosta. Bem melhor. Tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Se tá fazendo sentido, vai encaminhando essa live para as pessoas. Manda um aviãozinho aqui. Ó o Patrick aí, ó. Que honra, hein, Patrick, ter você aqui, cara. Vivi isso por décadas e quando consegui me livrar, comecei a viver uma história linda com o meu pai. Aí sim, né, Patrick? Aí tem espaço. Aí você vê que você construiu uma imagem sobre o seu pai porque era a percepção da sua mãe. Era a dor da sua mãe. Como seria construir uma história a partir de agora? Através da sua percepção e não mais da sua mãe. A gente cresce achando que nossos pais não têm dor. A gente cresce achando que nossos pais são super-heróis. Mas a gente vê que não. E que bom que a gente vê que não. Porque senão a gente ia se frustrar o resto da vida. Mas agora você tem uma escolha. Não só você, Patrick, todos vocês aqui. Que passam por isso, que passaram por isso, ou que sabem de alguém que passa por isso. Se fez sentido para você, pode fazer para mais pessoas. Encaminhe essa live para as pessoas. Para quem me conhece, sabe que eu não venho aqui com esse ar tão forte assim. Para quem me conhece, sabe que eu não venho aqui com esse ar tão batendo forte. Mas nesse caso, cara, eu tô do lado das crianças, bicho. Eu tô do lado das crianças que hoje já não são mais crianças e que chegam no meu consultório por conta disso. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Como pais, maduros ou não, mas aprendam. Deixe o seu filho de fora dessa. Priscila falou: faz sentido, passei por isso e por muito tempo estava em desordem. Você desconstrói uma imagem sem necessidade alguma. Mas por quê? Porque ali você não tinha escolha, agora você tem. Agora sim você escolhe. Paloma disse: eu vivi isso a minha vida toda e só hoje consigo perceber que as histórias que tanto ouvi não eram e não serão minha. Muito libertadora essa live. E que bom, Paloma, escutar disso de uma mulher grávida. Camila disse... Camila? Acho que é Camila. Minha sogra faz isso até hoje com o meu marido. Isso reflete no meu casamento. Como agir? Manda essa live para ele. Fala para ele: amor, eu vi um negócio que foi muito importante para mim. E seria também importante para mim se você assistisse. Vamos assistir junto? Talvez faça algum sentido. Ainda mais se ele está tentando se livrar disso. Se ele estiver tentando se livrar disso, vai ajudar pra caralho. Eu não sou o tipo de terapeuta que passa a mão na cabeça, gente. Eu venho para falar a verdade mesmo. Olha aí, o Patrick te dando uma ajuda. Ó. Seu marido precisa agir, experiência própria. Não tenta tirar ele do buraco com os dois pés. Deixa um pé fora e puxa ele. Oferece para ele a capacidade de entender aquilo que você também está entendendo, sem forçá-lo. E fala para ele o quanto é importante para você que ele veja isso com você. Porque aí ele não vai entender, numa possível má interpretação, que você está tentando falar que ele tem problema com a própria mãe. Talvez ele saiba. Talvez ele não queira ver. Mas pode ajudar. Fala de você. Fala para ele. Tá bom? Faz sentido isso, gente? O Léo disse: separada há 1 ano e meio, alienação parental pesada por aqui. Eu conheço sua história, Léo. Sei que isso acontece. Trabalhe os seus filhos, cara. E nunca faz um ping-pong. Bateu, levou. Pá, 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 pá. É muito comum que isso aconteça também. Tá? É muito comum porque quem está na dor, quem está fora da consciência, fora do estado presente, você vai sempre querer rebater. E eu digo para vocês que não tem coisa pior do que o seu filho crescer, começar a desenvolver problemas, seja ele o que for, relacionamento, trabalho, dinheiro, escolha de profissão. E quando ele começar a apresentar problemas,
ele for para terapia, identificar que isso veio por conta de uma alienação parental que você não foi maduro para entender. Se você já fez isso com os seus pais, se você já fez isso com os seus filhos, tudo bem. É doloroso, pode ter deixado marcas, mas você tem que decidir parar isso agora. Você tem que tomar a decisão de falar, isso não mais vai acontecer. Senão isso vai se perpetuar. Com você, com seus filhos. Senão o seu filho com 10 anos vai precisar fazer terapia. Como disse a Carol. Essa live vai ficar aqui, amada. Pode mandar para quantas pessoas você quiser. E eu não falo isso por arrogância. Como eu falei para vocês, novamente eu quero relembrar vocês que não estavam aqui. Eu não falo com tanta força assim, eu não falo com tanta imposição, porque é uma dor minha, porque meus pais não fizeram isso comigo. Eu falo pelas pessoas que eu vejo no meu consultório, que estão lá todos os dias, passando por isso. Que nós possamos ter uma consciência expandida disso tudo. Que nós possamos aprender a trabalhar os nossos conflitos, que quanto mais a gente se trabalha, menos dor a gente joga para o mundo. Uma pessoa que só viveu de dor, ela vai proliferar dor. Uma pessoa curada tem a força de curar outras pessoas. Não como o curador da vida, um Deus, mas como um instrumento de cura para esse mundo de tanta dor que tem acontecido. E para você que se sentiu tocado com isso, que faz sentido para você, dia 27 e 28 de junho nós estaremos reunidos aqui em São Paulo, seja presencialmente ou seja online, para uma jornada de conhecimento e transformação nesse nível. Para que as suas dores sejam diminuídas, para que seus conflitos sejam trabalhados e que você possa se beneficiar em todas as áreas da sua vida, porque você é um ser só. E você sendo um ser só, você pode desenvolver problemas em áreas que você achava que nem ia desenvolver, por conta de traumas passados, inclusive a alienação parental que nós estamos falando aqui. Você é meu convidado para o dia 27 e 28 de junho. Se fez sentido para você, me manda um inbox logo em seguida daqui. Eu vou responder para você e vou falar o que vai acontecer nessa transformação. Valquíria, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp. Eu te falo em seguida. Então você está convidado para o dia 27 e 28 de junho para começar a sua jornada aqui em São Paulo. Ainda há vagas na nossa turma. E eu quero encerrar com a frase que eu mais falei hoje nos meus atendimentos. Que é uma frase que eu sempre falo, que é: alguém precisa parar essa porra. Não importa o ambiente que você veio, não importa onde você nasceu, porque isso você não tinha controle. Mas a partir de agora eu convido você para a nossa jornada de transformação, para assumir o controle da sua vida. Não sobre tudo o que vai acontecer, mas para as suas percepções em relação ao que vai acontecer e os benefícios que você pode ter com essa transformação. Tá certo? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui nesses 35 minutos. Foi uma live mais curta, mais direta, mais paulada. E se fez sentido para você, dá uma chuva de corações para mim, para que essa live chegue a mais pessoas. E envie essa live para as pessoas. Se fez sentido, pode ajudar as pessoas num próximo passo. Obrigado a todos vocês que estavam aqui. Eu sou muito grato pelo tempo de vocês. Eu sou muito grato pela confiança de vocês em mim. E até a semana que vem. Até uma próxima live. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Valeu, pessoal. Um grande abraço.